Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, né, as leituras hoje, né, falam pra gente, né, que o ressuscitado, né, vive entre nós, né? Então, celebrando esse dia do Senhor, que nós experimentemos, né, a eficiência transformadora do Cristo vivo no meio da nossa igreja, né? Cristo está vivo, né? Cristo ressuscitou, né? Isso é motivo de alegria para nós. Então vamos espalhar essa boa nova a todos. Então a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 2, versículo 14 e depois o versículo 22 a 33. Atos capítulo 2, versículo 14 e depois o versículo 22 a 33. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que nós devemos sempre dar testemunho do Evangelho a todos, né? Sempre dar testemunho, né, da ressurreição de Cristo, né? Então, Deus deu seu Filho, né, para ser crucificado, né, para nos salvar dos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Mas Deus ressuscitou, Jesus deu a sua vida por nós, né? Mas Deus o ressuscitou, né, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível, né, que ela o dominasse, né? Então, que a gente possa sempre, né, sermos testemunhas, né, da ressurreição de Cristo, né? Ele está vivo, né? Ele venceu a morte, né? Isso é motivo de alegria para nós. E agora, né, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 a 21. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 a 21. Caríssimos, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado,
chamado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Andai antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, essa segunda leitura, né, também nos mostra, né, que nós devemos dar sempre, dar ação de graças a Deus, né, pela esperança da salvação, né. Aqui, né, essa parte aqui: sabeis que fostes resgatados pela vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e nem defeito, né? Cristo derramou o seu sangue por nós, né? E ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus ressuscitou a Cristo, né? E lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Nossa fé e nossa esperança estão sempre depositadas em Deus. Que nós possamos sempre depositar a nossa fé e a nossa esperança nele, né? Porque ele sempre está ao nosso lado, né? Ele sempre nos ajuda a superar todos os obstáculos e dificuldades. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam dois dos discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: e és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como as principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem já ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abrindo-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, o Evangelho hoje fala justamente sobre a aparição
de Cristo, né, aos discípulos, né, os apóstolos. Então, durante a longa caminhada de Jerusalém a Emaús, né, o peregrino desconhecido não se revela diretamente aos dois discípulos desanimados, né? O peregrino que na verdade era Jesus, só que os dois discípulos não reconheceram na hora, né? Ele conversa com eles não com suas próprias palavras, mas com as palavras das Escrituras, né? Ele põe diante deles o ensinamento de Moisés e dos profetas, né? E lembra da mensagem do Antigo Testamento. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? Ele até os repreende, né? Pela lentidão deles e falta de inteligência em crer em tudo o que os profetas falaram, né? Porque eles não compreenderam, né? Não conseguiram entender a mensagem dos profetas, né? As palavras do forasteiro os comovem, né? Até fazem arder o seu coração, mas por enquanto, né, não iluminam o mistério da sua identidade, né? E aí, entretanto, né, eles ficam, né, maravilhados de ver o peregrino, né, e os convida, né, para passar a noite na casa onde eles mesmos serão hospedados, né? Então não queriam deixá-lo, né? Então ele aceita de bom grado e até toma o lugar do pai na mesa, né, tomando o pão da refeição em suas mãos, abençoando e partindo. E é a partir desse momento que os olhos dos discípulos se abrem, né? E aí eles percebem que realmente é Jesus que está ali com eles, né? Então, tomara que os nossos corações, né? O pedido que a gente faz hoje para Deus é que os nossos corações se abram, né? Se ardam ao ouvir esta palavra de vida e que nós sempre sintamos fome do pão e do vinho sagrados, né? Então, depois de cada celebração, nós podemos anunciar, né? Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a nós. Então, que a gente possa realmente dar essa boa nova a todos, né? Cristo ressuscitou, está no meio de nós, tá certo? Então, era isso que tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.